Senta-te aqui ao meu lado, amiga, e eu te contarei uma história. Faz tempo que não te conto uma história na beira deste cais. Não sei se será bem uma história o que vou contar. Talvez seja um ABC. Vê no céu, é ele que brilha, é a mais poderosa das estrelas. Seja onde for que haja jovens corações pulsando pela humanidade, em qualquer desses corações encontrarás Castro Alves. Dar-me agora a tua mão direita. Ouve o ABC do poeta. 17 de março de 1847. Foi nesse ano trágico para a família dos Castros que Clélia Brasília voltou à fazenda do seu pai para ter o segundo filho. Nasceu no meio de uma tragédia que marcava a revolta de um homem e de uma mulher contra os preconceitos ambientes. Devolva meu Leonino! Ele vai vir vingar a morte de nosso filho! Vai vir me buscar! Monstro! Me solta! Eu quero meu filho! Me solta! Vai! Meu Leonino, por favor! Me solta! Vai. Aqui. Parabéns ao menino. O sertão ficara para trás. Foi na cidade que Castro Alves conheceu o professor Abílio César Borges. Amava ensinar e amava que soubessem que ele ensinava bem. Amava o barulho dos versos, os discursos. Dos seus colégios sairia um Castro Alves, um Rui Barbosa, um Raul Popéio. Não marcou sobre nenhum deles, mas teve sempre a capacidade de não se opor a nenhum deles. Em julho de 1861, o menino já apresentava na sua poesia, ainda infantil, as marcas que serão definitivas em toda a sua obra poética. Esse poema, evidentemente, dentro de uma forma de criança que apenas balbucia os primeiros versos, já traz os traços marcantes da personalidade de Castro Alves. É já a luta da liberdade contra a tirania. São mesmo certas palavras, certas características que já despontam no menino de 13 anos. Foi através dos livros de Victor Hugo que Castro Alves descobriu a grandeza, a beleza e a liberdade, e os mais belos e puros sentimentos. E possivelmente o conhecimento com Hugo já lhe foi útil no primeiro grande trânsito doloroso por que passou. É que durante o tempo de internato morreu Clélia Brasília. Nas noites do colégio, quando já os demais alunos dormiam, o menino Ceceu esperava de ouvido atento a música que ia começar. E monótona e poderosa, dolorida como uma saudade dorida. Castro Alves decide abandonar a tua tão amada Bahia. Chegou à terra prometida, Recife. Passou por entre a gente de cabeça erguida e de sorriso nos lábios. A multidão em torno conversava num murmúrio que chegava à rua e se perdia na noite mal iluminada. Na confusão das conversas, risos de mulheres, gargalhadas de estudantes, galanteios de poetas. Castro Alves foi amado e amou muitas mulheres. Vieram brancas, judias e mestiças, tímidas e afoitas, para os seus braços e para o seu leito. Para uma, no entanto, guardou ele suas melhores palavras, as mais doces, as mais ternas, as mais belas. E amiga, há uma coisa no coração de cada um de nós que percebe imediatamente que a amada chegou, aquela que será a única e a definitiva, aquela que antes procuramos em todas as que a precederam e da qual as demais, as que porventura a sucederam, serão apenas a saudade. Ela se chama Eugênia Câmara.
Era em agosto, amiga, e o Salão Nobre da faculdade reunia estudantes e mestres, famílias ilustres, comerciantes enriquecidos, poetas e jornalistas. Fazem discursos e declamam versos. Há palmas, alegria, risos, aplausos de quando em quando. Mas eis que um jovem se levanta, a fronte pálida, a cabeleira negra, belo como o mais belo sonho de uma mulher. Sua voz é forte e vibrante, corta toda a sala, atinge cada canto, ressoa em cada inteligência e cada oração. Vem falar sobre o século, esse século de tantas vozes admiráveis e de tanta tirania sobre o mundo, de tanta luz e de tanta treva. O povo começa a tomar consciência da sua força. A doença do pai chamou a Bahia. Terá um começo triste essas férias, já que seu pai falece em janeiro, vítima de beriberi. Não deixa a família em boa situação financeira. Nesse tempo, já moravam na casa da Rua do Sodré, e é lá que o poeta se encerra. Juntamente com Rui Barbosa e alguns outros, funda uma sociedade abolicionista, sociedade para ter ação direta, para agitar o problema de todas as maneiras nos jornais, nas tribunas, nos motins. E para fazer mais que isso, para dar guarida e destino aos negros fugidos, já muitos por aquela época, para talvez preparar um novo Palmares. Bom, senhores, queria também comunicar-vos que eu pretendo participar da Guerra do Paraguai. Sim, boa sorte na sua jornada. O gênio de Castro Alves procurava apoio no povo para levantar o povo e subir com ele. Havia uma visão de futuro na sua poesia. Ela ia adiante do seu século. Tobias era o homem que se apoiava no povo para subir dentro da classe dominante. Para ele, o povo era uma escada. Para Castro Alves, é bastante estranho que esse mulato orgulhoso e cheio de talento não sinta o clamor de desgraça que chega das senzalas na voz dolorida dos negros. Há qualquer coisa de Tobias que não lhe agrada. A sensibilidade do sergipano não se deixa afetar por aqueles lamentos que Castro Alves considera sua melhor fonte de inspiração. Sob este céu de escândalo, conflitos e murmurações, eles iniciam a mais linda história de amor, a mais sensual também, das páginas da literatura brasileira, a que ia produzir uma obra de criação genial. Mas não ficaria nisso o escândalo. A luta que já se iniciava entre Castro Alves e Tobias Barreto, as duas tendências da escola condoreira, a conciliadora de Tobias, a extremista de Castro Alves, ia se transportar para um plano sentimental. Em torno das duas musas, Eugênia Câmara e Adelaide do Amaral, dois mundos de ideias vão lutar. Eugênia sai do teatro pelo braço do poeta, a cabeça curvada, lágrimas nos olhos, humilhada, ferida no seu orgulho. E assim, amiga, pela mão de Castro Alves e de Tobias Barreto, essas duas mulheres entram, através de improvisos e descomposturas, para as páginas da literatura brasileira. Tobias havia de logo depois se separar de Adelaide. Nenhum profundo amor os ligava. Castro Alves seguiria com a sua paixão, que se paixão não tivesse por Eugênia, não a defenderia, não lutaria por ela. Em outubro, Eugênia deve partir com a companhia. Furtado Coelho vai funcionar pelo sul do país. Eugênia deve ir com ele. Está obrigado por um contrato. Quão doces foram as suas palavras que então lhe disse que Eugênia decidira ficar. E agradecido, feliz e enternecido com aquela prova de amor, ele resolve não ir à Bahia nessas férias. Se entrega à composição do drama que ela sonha representar. Criara para ela viver a mais romântica das figuras que atravessam a vida de um poeta do Brasil.
Um drama de amor e de política, abolição e ídolo, república e gorjeios de namorados. Sonhos de redenção e sonhos de amor. Terminado o drama, Castro Alves pensa em montá-lo na Bahia, sua terra. Partiria com Eugênia, organizaria uma companhia, iria dar ao estado natal do poeta as primeiras emoções que a sua peça despertasse. Castro Alves resolve partir e em março se despede do Recife. Castro Alves chega à Bahia junto com Eugênia, o que acaba por ocasionar falatórios e um escândalo, pois não são casados, mesmo se comportando como tais. Na Tijuca, se avista com José de Alencar. O romancista cearense recebe cheio de compreensão. Castro Alves lê para Alencar o drama e alguns poemas. Alencar estava no Alto da Tijuca, num grandioso cenário, para sentir aqueles versos em que vibravam a natureza do norte, o sofrimento dos homens, a esperança de um dia melhor. Se comove com a leitura, sente que tem alguém diante de si, e, de acordo com a sua natureza, pensa imediatamente em lançar o poeta, em fazê-lo conhecido. Machado o procura no hotel, onde Castro Alves e Eugênia escondiam seu amor. Machado ouve o drama, ouve os versos, e até mesmo esse homem feito de reservas, desconfiado e difícil, se deixa seduzir pela nova poesia que desce do norte. Sem a mesma exuberância de Alencar, sem aqueles rompantes do cearense, o romancista carioca estuda numa casa repleta de louvores a obra de Castro Alves. Você abrir e para o poeta. Fala assim, gostei bastante. Fala assim. Gostei bastante, cara. Havia uma distância nela, uma angústia, às vezes na sua face, uma qualquer coisa quando olhava nos seus olhos, certa expressão que não era mais amor, era algo como piedade ou remorso. Achava-o grande e bom, belo e viril. Por que o traía? A vida nas ruas, nos teatros, no luxo, no conforto, era uma tentação por demasiado grande. Descobri que você me traiu! Vai embora! Eu vou embora! Noites de insônia, dias de pesadelo. Foge então para as caçadas, o esmo das matas, longe de todos, só ele e a natureza, que também fora sua musa e que nunca o traíra. E um dia, amiga, no fim desse ano tão glorioso e tão cheio de sofrimento, ao pular um ribeiro, a espingarda dispara e fere-o no pé. Os pulmões melhoram. É menor a sua palidez, mas foi necessário amputar o pé. Sai em uma capa negra, com as muletas desaparecidas sob a capa, em direção ao Teatro Fênix Dramático, onde estreara a companhia da qual a principal era Eugênia Câmara. É o primeiro a chegar, para que ninguém o veja subir de muletas, para o camarote. Alguém entra no camarote. Castro Alves volta-se. Eugênia atira-se aos seus pés. E olhos-se nos olhos, ela sorri através das lágrimas. Ele compreendeu que nada mais é possível existir entre os dois, e que esse reacender da chama, que era a brasa de uma ferida no seu peito, fora apenas momento de emoção, do encontro no teatro que provocara. Ela chora, pede perdão, bem sabe quanto o fez sofrer. Mas agora que novamente o achou e novamente o teve, pede que ele fique. Não o fará mais sofrer. Será boa e fiel. Não viu como ela ficara alegre no teatro, sabê-lo no camarote? Mas, amiga, ele não atende no seu pedido. Para que ficar se a emoção desse momento passará e ela volverá à mesma vida de antes, amesquinhando esse amor tão grande? Embarca quanto antes para a Bahia, longe da tentação que ela era. O ar puro do sertão lhe dera o alívio ao peito doente. Foi na fazenda Orobó que escreveu a Cachoeira de Paulo Afonso. Escreveu novamente a Liberdade. Recebia a carta dos amigos, avisando que a edição das Espumas Flutuantes estava a sair.
Lê para os poetas que se reuniam na sua casa e explica que a poesia deve ser realizada em função do povo, das causas do povo, que ninguém tem o direito de trancá-la numa torre como se fosse uma donzela. Na festa do Grêmio Literário, é lida sua ode à imprensa, mas a sua voz rouca, por causa da mudança de tempo, o deixa acanhado e pede para José Joaquim de Palma que declame em seu lugar. Castro Alves chega montado no seu cavalo tordilho, vestido de preto, a cabeleira em ondas, o olhar brilhante da febre. Entra, todos os olhos nele, pede a palavra e desta vez é a sua própria voz que ressoa, porque ele sabe que é a última vez que falará para o seu povo. Senti a morte se aproximar dia a dia. Já não pode andar, pede que um conduza sua cama para a larga sala da frente, onde pode fitar o sol iluminando a multidão nas ruas. Trazem-no a notícia de que o povo clamou por ele, chorou no teatro com a sua ausência, a ausência do seu líder. Agora, diante da beleza da tarde, está sozinho. Alguém, no entanto, é uma mulher, de passo leve e estranho sorriso. Sauda essa mulher que entra, conversa com ela, faz um galanteio, diz-lhe um verso de amor, já sabe seu nome, chama-se Morte. O último